Olá, gente. Estamos de volta aí com o programa Pontuando e hoje nós vamos continuar aquele assunto de ontem, que é a questão da dependência tecnológica no sentido de um país ser dependente do outro, não dependência em termos de saúde mental, essas coisas, que também existe esse tema, né? Mas não é desse que nós estamos tratando. Desde ontem nós estamos falando mesmo sobre a questão das vulnerabilidades e a questão dos impactos, né, que ficou para hoje, mas nós fizemos a leitura onde de o quanto o Brasil no programa de ontem, o quanto o Brasil é dependente tecnologicamente falando, numa gama de coisas que pode inviabilizar o nosso país em vários setores, agronegócio, estrutura bancária, a questão de dados, a questão de softwares e hardwares dentro e fora dos governos, nas principais empresas, que pode, além de drenar recursos nossos pagos a essas empresas, também nos mantém vulneráveis em caso de haver uma discussão em termos, vamos dizer, vamos chamar de guerra, a palavra guerra é meio forte, mas assim, uma coisa comercial, um impacto, uma indisposição em que os coloque na condição de conversar conosco em termos intimidativos, dizendo eu posso retirar isso de você se você não fizer aquilo, eu te prejudico aqui, numa conversação mais ou menos intimidativa, né? Então a gente teria uma série de impactos e uma série de vulnerabilidades. Então esse segundo programa aqui vai falar exatamente desse cenário de impacto, de vulnerabilidade nesse nosso ecossistema digital, em boa parte, quase mais de 90% dependente de outros países, no caso, centradamente nos Estados Unidos da América. Bom, primeiro cenário aqui que eu vou ler, o terceiro item dessa leitura imensa que está sendo feita aqui na Anamid, da matéria aqui do Rodrigo Neves, né? Que é o seguinte: o primeiro cenário, então, considera a possibilidade de bloqueio ou restrição parcial de serviços americanos críticos no Brasil, para o Brasil no caso, similar às sanções aplicadas a outros países em contexto de tensão geopolítica. Neste cenário, se houvesse uma tensão geopolítica por algum mal-estar entre os dois países, entre os seus governos, os serviços como o Google Search, Gmail, a AWS da Amazon e a Microsoft Office poderiam, em princípio, ter seu acesso restringido ou condicionado a políticas específicas do governo americano, o que nos atrapalharia se fosse contrária às nossas necessidades. O impacto imediato seria devastador para a economia brasileira. A interrupção do Google Search afetaria mais de 95% das consultas online realizadas no país, paralisando atividades que dependem de pesquisa, de informações, desde estudantes realizando trabalhos acadêmicos até empresas buscando inteligência do mercado. O Gmail, utilizado em mais de 80 milhões de brasileiros, incluindo profissionais e empresas, causaria uma interrupção massiva nas comunicações corporativas e pessoais. A restrição de acesso à AWS, a nuvem, da Amazon, teria impactos sistêmicos no setor financeiro brasileiro. Bancos digitais como Nubank, que atendem mais de 70 milhões de usuários ou clientes brasileiros, poderiam enfrentar interrupções em seus serviços, afetando desde consultas de saldo até processamento de pagamento. O sistema de projetos instantâneos, de pagamentos instantâneos, o chamado Pix, embora operado no Banco Central ou pelo Banco Central, Banco Central, depende das infraestruturas de nuvem que incluem serviços americanos para essas funcionalidades auxiliares e para os backups. O setor de e-commerce brasileiro, que movimenta 180 bilhões de reais anuais aqui dentro do Brasil, ele seria severamente impactado pela restrição de serviços de nuvem e ferramentas de marketing digital. Empresas como Magazine Luiza, Via Varejo e milhares de pequenos comerciantes que dependem da plataforma Google e Facebook para publicidade e vendas enfrentariam quedas imediatas em receitas e nas suas capacidades operacionais. O impacto no setor educacional seria particularmente severo, considerando que milhões de estudantes e professores brasileiros dependem das ferramentas Google
o Google Classroom e o Google Drive, e a Microsoft também, os Teams e o Office 365 para atividades de ensino e aprendizagem. A interrupção desses serviços causaria uma paralisia no sistema educacional, especialmente em instituições que adotaram modelos híbridos ou remotos de ensino. Num segundo cenário, um bloqueio total de tecnologias americanas, por exemplo, segundo cenário mais extremo, considera um bloqueio total de tecnologias americanas para o Brasil, incluindo sistemas operacionais, aplicativos, serviços de nuvem e até mesmo componentes de hardware. Este cenário, embora muito pouco provável, ele oferece insights sobre as vulnerabilidades máximas que o nosso ecossistema digital chega, né? Ele dá assim um panorama, um insight, né, uma visão mais profunda ou mais esclarecida do quanto vulnerável nós somos a um determinado país muito forte, inclusive, com a capacidade de intimidação muito grande, porque além de ter uma economia pujante, é um corpo de armas, de produção de armas e exército sofisticado, né? Se fosse o caso de uma guerra, sem contar que você tem vulnerabilidade no sentido de digital, de você fazer comunicações, como aparece aqui, serviços operacionais, aplicativos, sistema de nuvem. A interrupção do sistema Android, por exemplo, afetaria 85% ou mais dos smartphones brasileiros, tornando-os progressivamente inutilizáveis, por mais novos que fossem, à medida que aplicativos deixassem de funcionar e as atualizações de segurança fossem interrompidas. Isso criaria uma crise de comunicação móvel sem precedentes, afetando desde comunicações pessoais até serviços essenciais como aplicativos bancários e de transporte. O bloqueio do Windows paralisaria a maioria dos computadores corporativos e governamentais brasileiros, de uma hora para outra. Claro que você poderia arrumar outros sistemas que viesse a tocar, mas isso aí você teria que implantar isso aí e provavelmente comprar ou desenvolver algo similar. E isso demanda tempo. Órgãos públicos federais, estaduais e municipais que dependem do sistema Microsoft para operações básicas enfrentariam uma paralisia administrativa. Empresas de todos os portes teriam suas operações interrompidas, desde pequenos escritórios até grandes corporações que dependem do sistema da Microsoft para a produtividade e para a gestão. A interrupção dos serviços de nuvem americanos causaria um colapso em cascata na infraestrutura digital brasileira. Bancos tradicionais como Itaú, Bradesco e Santander, que utilizam o sistema AWS e o Azure para operações críticas, enfrentariam dificuldades para manter serviços básicos como Internet Banking e processamento de transações. O sistema financeiro nacional poderia enfrentar uma crise de liquidez digital com impactos na economia real, de liquidez digital, o sistema financeiro. O setor de telecomunicações brasileiro, embora menos dependente das tecnologias americanas em sua infraestrutura física, ele enfrentaria desafios significativos devido à sua dependência de softwares de gestão, sistemas de billing e plataformas de atendimento aos clientes fornecidos por empresas americanas. A capacidade de manter redes funcionando e atender clientes seria severamente comprometidas, né? Cenário 3. Restrições graduais e condicionadas. O terceiro cenário considera uma abordagem mais sutil e de restrições graduais e condicionadas, onde o acesso a tecnologias americanas seria mantido, mas sujeito a condições específicas relacionadas a políticas brasileiras. Esse cenário reflete estratégias de pressão geopolítica que poderiam utilizar a dependência tecnológica como uma ferramenta de influência deles sobre nós, e com consequências catastróficas, porque nós teremos que abrir mão das nossas políticas. Neste contexto, o acesso a tecnologias como inteligência artificial, computação quântica, semicondutores de última geração, leia-se chips, poderia ser condicionado a alinhamentos específicos da política externa brasileira aos deles. O Brasil poderia enfrentar pressões para adotar posições específicas em organizações internacionais, modificar suas políticas comerciais com países rivais dos Estados Unidos, ou seja, ele tem lá uma briga lá com o Vietnã, ele tem lá uma briga lá com a China, com a Coreia, com qualquer outro país, e o Brasil teria uma boa
interlocução com esses países, seria pressionado a modificar os seus parâmetros de acordos em função de favorecer as políticas americanas, em termos de regulamentações. Então, nós poderíamos sofrer essa pressão. A capacidade de inovação brasileira seria gradualmente limitada através das restrições de acesso a tecnologias de ponta, onde eles sentissem, por exemplo, que nós poderíamos ultrapassá-los ou criar alternativas, eles poderiam vedar para nós acesso a tecnologias mais avançadas. Startups e empresas de tecnologia brasileiras poderiam enfrentar dificuldades para acessar APIs avançadas, modelos de inteligência artificial de última geração ou componentes de hardware críticos para desenvolvimento de produtos inovadores. O setor acadêmico e de pesquisa brasileiros poderia ser particularmente afetado por restrições graduais. Universidades e institutos de pesquisa que dependem de colaboração com instituições americanas, acesso de bases de dados científicas e utilização de softwares especializados poderiam ver suas capacidades de pesquisas limitadas. Impactos mais específicos e setoriais. Agronegócio e agricultura de precisão. O agronegócio brasileiro ele é responsável por mais de 25% do PIB do Brasil, o PIB nacional, e mantém uma dependência crítica de tecnologias americanas para a agricultura de precisão. O sistema GPS utilizado para plantio, irrigação e colheita são controlados pelo Departamento de Defesa americano, criando vulnerabilidades estratégicas para o setor que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas globalmente. Tratores, equipamentos agrícolas modernos que dependem de softwares americanos para operação otimizada, inclusive aqueles que funcionam sozinhos lá, que são espécies de robôs ou talvez até robôs mesmo, que funcionam à noite enquanto a fazenda está lá parada. Empresas como John Deere, Casey, iAge ou New Holland fornecem não apenas equipamentos, mas também as plataformas digitais que coletam dados sobre produtividade, condições de solo e padrões climáticos. Isso tudo do exterior para nós, aqui dentro do nosso agronegócio. A interrupção desse serviço causaria uma regressão tecnológica significativa na agricultura brasileira, reduzindo a produtividade em muito e a competitividade global. Sistemas de monitoramento por satélites utilizados para acompanhamento de safras, detecção de pragas, otimização de recursos depende da tecnologia e dados americanos. A perda de acesso a essas informações comprometeria a capacidade do Brasil de manter sua posição de liderança global nos produtos, no caso na produção de alimentos ou produtos alimentícios, com impactos na segurança alimentar nacional e global também, porque nós participamos em muito na alimentação global. Indústrias e manufaturas. A indústria brasileira, em processo de transformação digital, através da indústria 4.0, depende crescentemente de tecnologias americanas para automação, internet das coisas, que é o IoT, a inteligência artificial, as IAs. Sistemas de gestão industrial, que são chamados MES, plataformas de IoT e software de design, que são os CAD e os CAM, que são predominantemente fornecidos por empresa americana. O CAD é o design auxiliado por computador e o CAM é a manufatura auxiliada por computador. CAD/CAM é para móvel, arquitetura, odontologia, indústria automobilística, joalheria, uma série de projetos. O setor automotivo brasileiro, por exemplo, inclui montadoras nacionais e internacionais, utiliza extensivamente softwares americanos para design de veículos, como esse que nós citamos acima, simulação de teste e gestão de produção. A interrupção desses serviços afetaria a capacidade de desenvolvimento de novos modelos e manutenção da competitividade de mercado global. A indústria petroquímica e de energia, setores estratégicos para a economia brasileira, onde nós somos muito avançados, dependem de software americano para exploração, refino e distribuição. Sistemas de gestão de refinarias, plataformas de exploração offshore e softwares de análise geológica são frequentemente fornecidos por empresas americanas, criando vulnerabilidades em setores críticos para a segurança energética nacional. O varejo e o e-commerce, que representam mais de 12% do PIB nacional, tornou-se profundamente dependente de tecnologias americanas para operações digitais. As plataformas de e-commerce, sistema de gestão em estoque,
ferramentas de marketing digital e soluções de pagamento dependem extensivamente de tecnologias e serviços dos Estados Unidos da América. Grandes varejistas como Via Varejo, lojas americanas, Magazine Luiza, infraestruturas do AWS da Amazon para suas operações online, eles necessitam, que representam uma parcela crescente de suas receitas. A interrupção desses serviços causaria impactos imediatos nas vendas e na capacidade de atendimento aos clientes, especialmente considerando que o e-commerce brasileiro cresceu mais de 300% durante a pandemia e continuou crescendo. Pequenos e médios varejistas, que hoje representam a maioria dos estabelecimentos comerciais brasileiros, dependem das ferramentas do Google e do Facebook para o marketing digital e suas vendas online. A interrupção desse serviço afetaria desproporcionalmente empresas menores que não possuem outros recursos para desenvolver suas próprias alternativas, criando uma concentração ainda maior num determinado mercado, que é o mercado mais pujante das grandes. Vulnerabilidades da segurança nacional. A dependência de tecnologias americanas cria vulnerabilidades de segurança nacional que transcendem os impactos econômicos. Dados sensíveis de órgãos governamentais, empresas estratégicas e infraestrutura crítica são armazenados e processados em sistemas à legislação americana. Olha bem, são armazenados e processados em sistemas sujeitos, eu li errado, sujeitos à legislação americana, incluindo o Cloud Act, que permite acesso governamental a dados sem consentimento dos proprietários originais. Se os nossos dados estão lá e uma lei deles, o Cloud Act, permite que eles possam ter acesso por condicionantes governamentais ou por vontade dos governos, nós estaremos expostos. O sistema de defesa brasileiro utiliza componentes de softwares americanos em equipamentos críticos, desde sistemas de comunicação até plataformas de comando e controle. Essa dependência cria vulnerabilidades que poderiam ser exploradas em cenário de conflito, no caso de haver um conflito, ou tensão geopolítica, comprometendo a incapacidade de defesa nacional. Infraestruturas críticas como energia elétrica, telecomunicações e transportes dependem de sistemas de controle e monitoramento que incluem componentes americanos. A capacidade de interferir nesses sistemas remotamente representa uma brutal vulnerabilidade estratégica que poderia ser explorada para causar danos significativos à economia brasileira em caso de algum tipo de litígio. O sistema de inteligência brasileiro enfrenta desafios únicos devido à dependência de tecnologias americanas. A capacidade de coletar, processar e analisar informações de inteligência é comprometida quando as ferramentas utilizadas são controladas por entidades estrangeiras que podem ter acesso aos dados processados. Alternativas tecnológicas e estratégicas de mitigação. Soluções nacionais. O caso SERPRO e a nuvem soberana. Vamos ver o que significa isso. O desenvolvimento de capacidades tecnológicas nacionais representa a estratégia mais fundamental para a redução da dependência americana. E o Brasil possui exemplos concretos de sucesso que podem ser expandidos e replicados. Por exemplo, o Serviço Federal de Processamento de Dados, a SERPRO, que é um serviço, uma agência, uma secretaria, vamos chamar assim, emerge como o principal ativo nacional para a construção de uma soberania digital. Quer dizer, nós podemos fazer disso um exemplo para a gente sair dessa dependência, através da iniciativa de nuvem de governo, que já recebeu investimentos superiores a 710 milhões de reais. A nuvem do governo do SERPRO representa uma alternativa concreta à dependência de provedores americanos para o setor público brasileiro. Com infraestrutura 100% nacional, o SERPRO tem, e gestão soberana, absolutamente soberana, a plataforma já atende mais de 250 órgãos do Executivo Federal, oferecendo serviços de armazenamento, processamento e análise de dados com garantias e de informações sensíveis que permanecem sob controle nacional. A iniciativa demonstra que é possível desenvolver alternativas tecnológicas viáveis para nós, quando há vontade política e investimento adequado. Então nós podemos fazer este investimento aí para poder atrair outros órgãos e para atrair as empresas nacionais.
sejam elas estatais ou não estatais, seja ela do Estado, seja dos municípios, sejam particulares, para não ficarmos com dados expostos. A parceria entre a Serpro e a Dataprev para a expansão da nuvem soberana ilustra como a articulação entre empresas públicas pode criar sinergias e economias de escala necessárias para competir com agentes tecnológicos globais. Essa colaboração não apenas amplia a capacidade de oferta de serviços, ela também cria um modelo replicável para outros setores da nossa economia. Investimento planejado de 1 bilhão na expansão da infraestrutura do Serpro, com foco na inteligência artificial e na computação avançada, posiciona a empresa com potencial alternativa nacional, não apenas para armazenamento de dados, mas também para processamento inteligente e análise preditiva, que se pode fazer de posse desses dados. Essa evolução é crucial para reduzir a dependência do serviço de inteligência artificial americano em aplicações governamentais críticas. Entretanto, a estratégia nacional enfrenta desafios significativos. A negociação para a entrada da Microsoft na nuvem soberana do Serpro revela as contradições e limitações da abordagem atual. Quer dizer, não pode haver isso, não pode haver entrada da Microsoft no Serpro, senão nós vamos começar a expor nossos dados novamente. Mesmo em iniciativas voltadas para a soberania digital, a dependência de tecnologias americanas ainda persiste, sugerindo a necessidade de estratégias mais abrangentes, de longo prazo e muita vontade política. Parcerias Sul-Sul, cooperação com os BRICS. A cooperação com os países do Sul global, particularmente através dos BRICS, oferece alternativas estratégicas para a redução da dependência tecnológica americana, que nós temos com a América do Norte, né? O bloco que representa mais de 40% da população mundial, são os BRICS, e 25% do PIB global, possui capacidades tecnológicas complementares que podem ser articuladas para criar alternativas viáveis às tecnologias americanas. É claro que nós não podemos mudar de dono, né? Você tira os dados todos da América do Norte e põe todos nos países do BRICS. Não é por aí. O que ele está falando é assistência, em princípio fazer associação com essas plataformas, com as plataformas dos países dos BRICS, e trazer tecnologia aqui para dentro, de forma que nós possamos ter uma associação em que nossos dados não sejam expostos. Então não é uma parceria pura e simples, não é deixar de fazer com fulano, que é integralmente, que ficamos sujeitos totalmente a fulano, para ficar sujeitos totalmente ao ciclano. Não é disso que ele está falando. A proposta brasileira de construção de um cabo submarino do Sul global, apresentada em reuniões dos BRICS, exemplifica como a cooperação regional pode reduzir as vulnerabilidades de infraestrutura. Esse projeto não apenas diversificaria rotas de conectividade internacional do Brasil, eu tenho até um programa, 3 programas aqui, cujo título é Quem Conecta Manda. Porque se você você que é dono dos cabos, você que é dono do satélite, você que faz as conexões e as comunicações, você está no comando. Então, isso é uma vulnerabilidade em nível global. Então, esse projeto não apenas diversificaria rotas de conectividade internacional do Brasil, mas também criaria uma infraestrutura de comunicações menos dependente de pontos de controle americanos. A parceria Brasil-China para desenvolvimento de laboratórios de inteligência artificial aplicadas ao agronegócio demonstra o potencial da cooperação Sul-Sul para desenvolvimento de tecnologias específicas, no caso. Essas iniciativas que combinam a expertise brasileira em agricultura com as capacidades chinesas de inteligência artificial pode gerar soluções tecnológicas que reduzam a dependência do sistema americano no setor agrícola. Os BRICS têm promovido iniciativas de cooperação em áreas críticas como cidades inteligentes, transferência de tecnologia e desenvolvimento de ecossistemas de inovação. Essas iniciativas criam oportunidade para o Brasil acessar tecnologias alternativas, compartilhar custos de desenvolvimento, reduzir riscos associados à dependência de um único fornecedor tecnológico, no caso da América do Norte. A cooperação em pesquisa e desenvolvimento através das academias de ciências dos BRICS oferece caminhos para desenvolvimento conjunto de tecnologias estratégicas, projetos colaborativos em áreas
como energia renovável, biotecnologia e computação quântica, podem gerar alternativas tecnológicas que reduzam a dependência aos Estados Unidos da América em setores críticos. Temos também alternativas europeias, a soberania digital e tecnologias abertas. A União Europeia, enfrentando desafios semelhantes aos nossos, de dependência tecnológica americana, tem desenvolvido iniciativa de soberania digital que oferece alternativas interessantes para o Brasil. Por exemplo, o projeto Eurostack, que propõe uma infraestrutura digital europeia competitiva e sustentável, demonstra como blocos regionais podem articular estratégias coordenadas de independência tecnológica. O Brasil poderia imitar, a princípio, estabelecendo relação. O OVH Cloud, escreve-se OVH Cloud, mas é uma empresa francesa, então em francês é OVH Cloud. A empresa francesa de computação em nuvem emerge como uma alternativa europeia aos provedores americanos, oferecendo serviços compatíveis com as regulamentações de proteção de dados mais rigorosas, conforme seriam as nossas, por exemplo. A empresa tem expandido sua presença global e representa uma opção viável a organizações brasileiras que buscam reduzir a dependência da Amazon, da AWS, da Azure e do Google Cloud. Iniciativas como Notion Europeu, que é desenvolvido pela França e Alemanha, demonstram como países podem colaborar para criar alternativas e ferramentas americanas dominantes. Esse código aberto para produtividade e colaboração oferece funcionalidades similares a produtos americanos, mas com controle europeu sobre dados de desenvolvimento. Esse é o Notion Europeu. Como eu disse para vocês, o controle é europeu. Então nós temos que tomar cuidado para não passar do controle americano para o controle europeu, né? É por isso que precisa ter uma política clara, não é só mudar. O chinês, por exemplo, não permite que nada, nenhuma relação que você tenha com ele, que ele fique submetido a você ou que você não explique o que está acontecendo. Ele não fica na sua mão de jeito nenhum. Por isso que eles são a maior nação do mundo. E eram no século XIX antes de serem destruídos. O movimento das empresas europeias migrando de provedores americanos para soluções locais deles lá, acelerado inclusive, após as mudanças políticas que estão acontecendo nos Estados Unidos da América, vem criando oportunidades para o Brasil estabelecer parcerias tecnológicas com empresas europeias. Isso é interessante, onde você tem aprendizado, desenvolvimento aqui. Estas parcerias podem facilitar a transferência de tecnologia e desenvolvimento de capacidades nacionais. Motores de busca europeu como o Qwen, França, o Startpage da Holanda e o Ecosia da Alemanha oferecem alternativas ao Google que preservam privacidade e reduzem dependência dos Estados Unidos. Embora com menor participação de mercado, essas soluções demonstram que alternativas viáveis existem e podem ser desenvolvidas com investimento adequado. Só que eles têm lá, no lugar do Google, eles têm o Qwen, o Startpage e o Ecosia, mas eles têm baixíssima penetração. Então nós temos que conseguir criar algo similar, mas que tenha a penetração que nós temos aqui com o Google, né? Soluções chinesas, oportunidade de consideração estratégica. A China representa uma fonte significativa de tecnologia alternativa às americanas, que eles estão provando isso aí todo dia, né? Inclusive na indústria de chips, eles estão se superando. Eles têm investimento massivos no Brasil, inclusive, já ultrapassam 27 bilhões de reais em produtos e serviços tecnológicos. Essa presença crescente oferece oportunidades para diversificação de fornecedores tecnológicos, embora ainda requeira considerações estratégicas cuidadosas, porque você também não pode comprar qualquer tecnologia, tem que ver aquilo que nos serve ou que se adapta à nossa necessidade. A Huawei, apesar das pressões geopolíticas, mantém presença significativa no Brasil através de acordos para data centers e soluções tecnológicas em setores como saúde, mobilidade e segurança pública. A Huawei ela é uma empresa que principalmente ela foi criada por um cara lá que criou lá startup, né? Desculpa, me falta o termo lá. Um cara bom de bola lá, né? E esse cara, mas ele conseguiu o financiamento do governo, o governo estabeleceu condicionantes de como que ele iria agir, fez investimento nele a partir daquilo que era decidido entre eles e o governo, e ela sofre inclusive pressões geopolíticas,
porque ela tem uma presença significativa no Brasil e ela já foi, ela é a principal aí que caminha aí no 5G da vida e etc. A empresa oferece alternativas competitivas às soluções americanas, particularmente em infraestrutura de telecomunicações e computação de nuvem. O desenvolvimento de modelos de inteligência artificial chinesa como o DeepSeek, que tem desafiado gigantes da Silicon Valley, oferece alternativas para a redução da dependência da OpenAI e do Google. Porém, a DeepSeek entrou aqui muito bem, né? Agora você já sente que ela não tem essa mesma pujança, né? Mas ela tem um nível de gasto energético e um nível de gasto de água muito menor. E ela vai desenvolver também, porque eles não ficam parados, né? As parcerias sino-brasileiras em áreas como hospital inteligente, integração de tecnologias avançadas de IA para otimização de gestão hospitalar demonstram como a cooperação pode gerar soluções inovadoras. Essas iniciativas não podem se reduzir à dependência dos americanos, mas também promovem... vou ler de novo. Essas iniciativas não apenas reduzem a dependência dos americanos, elas também promovem transferência de tecnologia, que é isso que eu estava querendo falar e estava lembrando. Essas associações elas permitem a nós transferência de tecnologia e desenvolvimento de capacidades locais, e com isso nós conseguimos ter os nossos dados aqui dentro e as nossas técnicas, nossa capacidade voltadas para as nossas necessidades aqui dentro. A cooperação em ciência e tecnologia entre Brasil e China, em acordos para fortalecimento de pesquisa e desenvolvimento de recursos humanos, cria a base para a redução de longo prazo de dependência tecnológica. Essas parcerias podem facilitar acesso à tecnologia chinesa e desenvolvimento de conjunto de soluções adaptadas às necessidades brasileiras. Olha bem, a gente tem um leque de oportunidade. Não se trata de você estar ideologicamente associado à China, à União Europeia, à América do Sul, à África ou à China ou a qualquer outro país. Se trata de comércio. Se trata de suprir necessidades num mercado aberto aí de milhares de pessoas pensantes com capacidade de gerar tecnologia. E alguns com a capacidade de transferência. É claro que o Império Americano quer manter a sua mão sobre todo o mundo. E o mundo está escapando da mão dele. Cabe a nós não ficarmos vulneráveis. Porque mais cedo ou mais tarde, nessa geração ou outra geração, nós podemos ter um dia algum tipo de desentendimento que nos atrase. Então, o momento é de aproveitar a oportunidade de estabelecer uma independência com relação a isso aí. Agora, essa independência ela tem que ser real, você não pode mudar dos americanos, do Ocidente, para o Oriente, lá dos chineses e etc. Ok? Software livre e código aberto, fundamentos da independência. O movimento livre código aberto, que é chamado de FOSS, FOSS, oferece fundamentos essenciais para a construção da independência tecnológica. O LibreOffice, como alternativa ao Microsoft Office, já é utilizado por diversos órgãos públicos brasileiros. Demonstra viabilidade econômica e técnica. Eu, particularmente, nunca vi trabalhando nem funcionando, nunca ouvi falar. Quer dizer, já ouvi falar, mas assim, não ouvi pessoas que trabalham com isso, tá? Mas ele está garantindo aqui, eles são pessoas. Esse portal aqui é um portal que tem ciência do que está falando, você está vendo o nível de matéria que eles escrevem, né? O sistema GNU Linux oferece alternativa robusta ao Windows, né? Sendo utilizado em servidores críticos e podendo ser expandido para uso corporativo e governamental. O Linux vem de muito tempo, já conheço o Linux há muito tempo. Eu tenho amigos que trabalham com Linux. Mas não acho a oitava maravilha do mundo não, tá? Plataformas de desenvolvimento como a Project Libre oferecem alternativas ao Microsoft Project para a gestão de projetos, enquanto ferramentas como o Nextcloud proporcionam soluções de armazenamento em nuvem com controle sobre dados. Essas alternativas não apenas reduzem custos, elas também eliminam dependências a fornecedores específicos. A adoção de padrões abertos e interoperáveis é fundamental para a redução de dependências tecnológicas, com certeza, né? E formatos de arquivos abertos, protocolos de comunicação padronizados e APIs abertas permitem migração entre diferentes fornecedores sem perda de dados e de funcionalidade. Aqui ele está entrando num aspecto muito técnico em que o discurso dele não é muito entendido por nós. O desenvolvimento da capacidade nacional de software livre requer investimento em educação e capacitação, isso eu entendo.
Programas de formação em tecnologias abertas, apoio à comunidade de desenvolvedores, incentivos para a adoção no setor público podem criar um ecossistema nacional robusto de alternativas tecnológicas. Ou seja, tem que haver investimento. Em outras palavras, tem que haver vontade política. Ambiente regulatório volátil, o tal marco civil e suas implicações. Olha bem, a decisão do STF redefinindo o marco civil. Em junho de 2025, agora, esse ano que nós estamos nele, o Supremo Tribunal Federal brasileiro tomou uma decisão que redefiniu fundamentalmente o ambiente de regulatório digital nacional, alterando o artigo 19 do Marco Civil da Internet por uma maioria de 8 votos a 3. Essa decisão representa uma mudança paradigmática de responsabilização de plataformas digitais, estabelecendo que redes digitais podem ser responsabilizadas pelos conteúdos que terceiros colocam lá nelas, após a notificação extrajudicial, eliminando então a necessidade de ordem judicial prévia em casos específicos. Então o que a plataforma vai ter que fazer? Ela vai ter que começar a fazer um recenseamento daquilo que está sendo publicado, porque ela pode estar publicando coisas que sejam prejuízo de terceiros. Isso é muito controverso, mas a lei ela não é uma coisa aleatória, as pessoas estão pensando para fazer, não é pura e simplesmente uma censura, tá? É porque tem temas lá que são temas sutis e que podem criar grandes problemas, né? A alteração do Marco Civil introduz o conceito de remoção proativa para casos considerados graves, por exemplo, uma coisa criminal, uma publicação que inclui uma ideia criminosa, né? ou que seja discriminativa, que faça bullying, ou que fale uma mentira sobre alguém, ou sobre algum serviço, né? Então, incluindo discurso de ódio, racismo, pedofilia, incitação à violência, essa mudança coloca o Brasil numa posição única no cenário regulatório global e tem sido aplaudida pelos estrangeiros, por exemplo, na Europa, diferenciando-se tanto do modelo americano e de proteção ampla às plataformas, quanto ao modelo europeu baseado apenas na transparência algorítmica e auditoria independente. Quer dizer, é uma decisão assim, mais incisiva. A decisão do STF foi interpretada como uma derrota das Big Techs no Brasil, forçando empresas americanas a implementar sistemas de moderação mais rigorosos e processos de resposta mais rápidos. Esta mudança não apenas afeta a operação dessas empresas no país, mas também cria precedentes que podem influenciar a regulamentação em outros países do sul global. Isso se consolidar como uma prática responsável mundo afora. O impacto econômico da decisão é significativo, com estudos indicando custos de 777 milhões para o sistema judiciário e potencial geração de até 750 mil novas ações até 2029. Esses números refletem a complexidade de implementar um novo regime regulatório em um ambiente digital já estabelecido e demonstram os custos associados a mudanças de paradigmas regulatórios. Por quê? Porque as coisas sempre foram muito liberadas. Hoje nem tudo é liberado. Você começa a fazer uma coisa, você começa a baixar isso, fazer aquilo, já começam a querer te cobrar, ou então colocam para você que você pode fazer somente até 5, ou somente até 10, ou não sei quantos por mês, não sei quantos por semana. A mesma coisa aqui. Publicava-se tudo, mas também não era todo mundo que via. Agora todo mundo vê, publica-se tudo, influencia as pessoas, cria-se problemas. Então tem que ser regulado. É isso? Impactos na dependência tecnológica, os paradoxos e as oportunidades. Veja bem, a decisão do STF, então, sobre o Marco Civil cria um paradoxo interessante em relação à dependência tecnológica brasileira. Por um lado, as novas exigências de moderação proativa favorecem empresas com recursos tecnológicos avançados, potencialmente fortalecendo a posição das Big Techs americanas, que possuem um sistema de inteligência artificial sofisticado para a detecção de conteúdos, porque a inteligência artificial deles vai varrer aquilo ali muito rapidamente e detectar aquilo que está errado para ficar em sintonia com a reação à moderação proativa, que é exigido pelo Marco Civil. Apenas empresas como Google, Meta e Microsoft possuem esses recursos financeiros e tecnológicos para implementar sistemas de moderação que atendam a essas novas exigências brasileiras. Isso cria barreiras de entrada maiores para as alternativas
nacionais ou regionais que estejam aí na competição, que podem não ter essa capacidade de desenvolver sistemas de IA suficientemente sofisticados para fazer essa modelação proativa em escala. Isso aí é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que regula que não vem a porcaria para cá, faz com que as coisas, com que os nossos concorrentes daqui, com as grandes plataformas, não consigam seu voo. Agora, por outro lado, a decisão cria oportunidades para o desenvolvimento de soluções nacionais especializadas no compliance regulatório brasileiro. Ou seja, o SERPA, por exemplo, ele poderia desenvolver serviços de moderação de conteúdo como parte de sua oferta de nuvem soberana, e assim oferecendo alternativas nacionais para empresas que buscam reduzir a dependência de fornecedores americanos. Ou seja, o Brasil poderia criar essa alternativa de IA que fizesse essa varredura de empresas que não têm essa pujança. É uma forma de serviço ser vendido e que ajudaria as nossas plataformas. A volatilidade regulatória introduzida pela decisão do STF aumenta riscos de investimento no setor tecnológico brasileiro. Empresas internacionais podem hesitar em fazer investimentos significativos aqui, em um ambiente onde as regras podem mudar drasticamente através de decisões judiciais, criando incerteza que pode afetar o desenvolvimento do ecossistema de inovação nacional. Realmente. Mas eu acho que tem que haver essa moderação proativa, porque senão o mundo vai virar um bang-bang, né? Fragmentação regulatória e complexidade institucional. O ambiente regulatório brasileiro, digital, caracteriza por uma fragmentação institucional que complica a implementação de estratégias coerentes de redução de dependência tecnológica. Múltiplos órgãos possuem competências sobrepostas ou complementares na regulação do ambiente digital, incluindo o ANPD de proteção de dados, a Anatel das telecomunicações, o CAD das concorrências e o CGI-BR, que é da governança da internet. A proposta de atribuir à Anatel a regulação de plataformas digitais exemplifica os desafios de uma coordenação institucional no ambiente regulatório brasileiro, e essa proposta, se for implementada, criaria mais uma camada regulatória que empresas nacionais e também as internacionais precisariam navegar, potencialmente aumentando custos de compliance e criando barreiras adicionais para a inovação. O Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é o CGI-BR, modelo internacionalmente reconhecido de governança multissetorial, enfrenta pressões para mudança que poderiam alterar fundamentalmente sua estrutura de funcionamento. Essas pressões refletem tensões entre diferentes visões sobre como o ambiente digital brasileiro deve ser governado e regulado. A criação do portal de regulação pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que é o MDIC, em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, representa uma tentativa de trazer maior transparência ao ambiente regulatório, e essa iniciativa é positiva, mas ela também reflete a complexidade do atual sistema regulatório, que requer ferramentas específicas para navegação. Como eu disse para vocês, o papo aqui agora está ficando essencialmente técnico e difícil da gente entender. Alguma coisa eu tenho noção, outras eu estou pastando aqui. A decisão brasileira de manter a agenda regulatória específica, mesmo após mudanças nas políticas globais, tem criado potencial isolamento internacional que pode afetar a capacidade do país de influenciar padrões globais de governança digital. Isso não é bom, porque isso promove um isolamento. Esse isolamento pode limitar oportunidades de cooperação internacional e acesso a tecnologias avançadas. Tá, mas se você não fizer nada, vamos chegar lá na frente em condições de corrermos risco da coisa não funcionar em momento nenhum, porque lá fora eles vão tomar algumas atitudes, então nós vamos tomar também. Então tem que haver uma sintonia. O modelo regulatório brasileiro após o STF diferencia significativamente os principais modelos globais. Então o que nós precisamos fazer? Precisamos de afinar. Os Estados Unidos mantêm uma proteção ampla às plataformas através da seção 230. A seção 230 é uma lei que chama de decência da comunicação dos Estados Unidos. É uma legislação que protege as empresas da internet e as redes sociais de serem processadas pelo conteúdo publicado pelos usuários. É o contrário. Se você escrever lá uma bobagem que prejudique 500 mil pessoas, eles têm a seção 230 que vai lá e impede você de processar aquela plataforma porque teve um cara que botou uma bobagem lá que prejudicou não sei quantas mil pessoas. E eu não acho que isso seja ético, ok? Então, falar que o nosso modelo regulatório nos isola
é uma maneira de má política de dizer o seguinte: nós podemos fazer acordos lá fora, nós podemos transitar sobre a nossa forma de pensar, até porque existe um intercâmbio muito grande de plataformas aí para que funcionamos as nossas aqui, lá, e as deles lá e aqui. Porém, nós não temos que abrir mão só porque os de lá ficam incomodados, é porque eles são mais fortes, né? Nos Estados Unidos não tem. A União Europeia ela foca em transparência algorítmica através do Digital Services Act. O Brasil adota uma abordagem híbrida que pode ser difícil de harmonizar com padrões internacionais. Mas eu acho que a questão é uma questão política, esse é pensamento meu. Eu acho que nós não estamos errados. Essa diferenciação regulatória cria complexidade para empresas globais que operem no Brasil. Aumenta então potencialmente custos de compliance, reduzindo a atratividade do mercado brasileiro para esses investimentos em tecnologia. As empresas podem optar por limitar a funcionalidade ou até mesmo sair do mercado brasileiro se os custos de adequação forem considerados excessivos. Por outro lado, o modelo brasileiro serve de laboratório regulatório para outros países do sul global que enfrentam desafios similares de dependência tecnológica e necessidade de maior controle sobre plataformas digitais. Então eu acho que nós estamos no caminho certo, é uma questão de discussão política. Essa liderança regulatória pode criar oportunidades para exportação de expertise brasileira e soluções brasileiras. Em outras palavras, eles que mudem lá, porque quem está errado são eles e não nós. Oportunidade de soluções nacionais. O ambiente regulatório brasileiro, apesar de seus desafios, cria oportunidades específicas para desenvolvimento de soluções tecnológicas nacionais. Startups brasileiras especializadas em inteligência artificial para análise de conteúdo podem encontrar oportunidades de mercado criadas para novas exigências regulatórias. O CERPRO pode expandir sua oferta de serviços para incluir soluções de compliance regulatória, oferecendo alternativas nacionais para empresas que buscam reduzir dependência de fornecedores americanos. Universidades e institutos brasileiros de pesquisa podem desenvolver expertise em regulação digital e governança de plataformas. Paradoxalmente, o novo ambiente regulatório brasileiro pode aprofundar a dependência de tecnologia americana se não for acompanhado de estratégias específicas para desenvolver aqui dentro alternativas nacionais. Pequenas plataformas e alternativas nacionais podem enfrentar dificuldades para atender novas exigências regulatórias, nós já falamos sobre isso. Temos que ter um ambiente regulatório, uma estratégia coordenada que equilibre objetivos de proteção de direitos. A criação do marco regulatório estável e previsível é fundamental para atrair investimentos. A coordenação entre diferentes órgãos reguladores é essencial para evitar as superposições. Recomendações. Síntese dos primeiros achados. Essa análise abrangente revela que o Brasil encontra-se em uma posição de extrema vulnerabilidade tecnológica, com dependência crítica das tecnologias americanas, que permeia todos os aspectos da economia digital nacional. A dependência não é meramente comercial, ela representa uma forma contemporânea de subordinação estratégica que compromete a soberania nacional e limita as opções de política externa e desenvolvimento econômico. A penetração das Big Techs americanas no mercado brasileiro é universal. Google, Meta, Amazon, Microsoft e Apple controlam aspectos fundamentais da infraestrutura digital nacional. Essa dependência cria vulnerabilidades sistêmicas que podem ser exploradas em casos de tensões políticas. O ambiente regulatório brasileiro é caracterizado pelo STF, pela recente decisão do STF, sobre o marco civil da internet, adiciona a camada de complexidade que nós já falamos. Alternativas viáveis existem e estão sendo desenvolvidas aí, com iniciativas nacionais da CERPROS, parceria Sul-Sul-BRICS, soluções europeias, OV8 Cloud Software Livre, tecnologia chinesa, etc. Recomendações estratégicas prioritárias. Diversificação estratégica e diversificação de fornecedores. O Brasil deve implementar uma política de diversificação obrigatória para órgãos públicos. Isso é óbvio. Estabelecimento de limite máximo de 40% de dependência de fornecedores únicos no país e diminuir isso aí para 30%, 20% até chegar a 0%. Bom, finalizando então, indicadores quantitativos, redução da dependência tecnológica americana de 80% para 50%, aumenta a participação em soluções nacionais de 5% para 25% até 2030, criação de 300 mil empregos de tecnologia em tecnologia nacional até 2030, investimento de 50 bilhões em tecnologias nacionais até 2030, que eu acho pouco, indicadores qualitativos
desenvolvimento de capacidades nacionais de tecnologias críticas, estabelecimento de padrões nacionais de segurança e interoperacionalidade, criação de ecossistemas de inovação tecnológica nacional, fortalecimento de posições brasileiras em fóruns internacionais de governança digital. Aí, na consideração final aqui, ele vai falar da ANAMID, Associação Nacional de Mercado e Indústria Digital. Ele fala que, enquanto entidade representativa do ecossistema digital brasileiro, reafirma seu compromisso com o debate técnico, ético e estratégico sobre a soberania digital brasileira, independente do governo vigente, mantendo uma postura institucional firme, acreditando na democracia, no bem comum, na construção de um futuro com múltiplas vozes, onde visões diferentes são capazes de aprimorar o molde de decisões coletivas. Muito bacana, né? E continua fazendo propaganda, fala mais outras coisas, não vou falar tudo. Ele fala que a ANAMID e seus 400 associados, presentes em 13 estados brasileiros, permanecem à disposição de todos os setores, público, privado e sociedade civil, para debater, apoiar, colaborar na construção de uma política digital que promova a independência com responsabilidade, inclusão com eficiência e inovação com propósito. E assim, ele subscreve Rodrigo Neves, fundador e presidente nacional da ANAMID, CEL da Vitamina Web. Muito bem, então com isso eu termino esse programa, que já ficou extenso. Espero que você tenha gostado. Hoje nós falamos dos embates, né? Daquilo que seriam os nossos problemas com relação a essa dependência. Eu espero que você tenha realmente gostado. Deixe seu comentário, assine o nosso canal, compartilhe esse vídeo para que as pessoas tomem contato daquilo que nós somos dependentes, para a gente tenha mais noção do que é o nosso país. Tá ok? Muito obrigado. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá, muito obrigado.